Foco de hoje está presente aqui na Câmara Municipal de São Vicente, onde nós teremos mais uma importante audiência pública, dessa vez referente ao orçamento fiscal para a cidade no ano de 2024. Claro que a audiência será presidida pelo nosso presidente da casa, o vereador Adilson da Farmácia. E você poderá acompanhar tudo aqui conosco no Câmara em Foco. Estado de São Paulo. Mas afinal, o que faz esse Tribunal de Contas do Estado? Você sabe? Não, nem eu. Vamos descobrir? Bom, não tem pessoa melhor para falar aqui para a gente, porque a gente veio aqui tentar descobrir o que é o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. É o órgão que faz o controle orçamentário, fiscal, financeiro, de toda entidade, ente, município, câmara, instituição que recebe dinheiro público. Só não fiscalizamos a capital. Então, toda pessoa física, jurídica, que recebe dinheiro público, deve prestar conta para o Tribunal de Contas. Vamos ver se eu entendi. Acho que eu estou sabendo direitinho. Parte do dinheiro dos nossos impostos vai para o Estado e para os municípios administrarem e garantirem que a população tenha tudo o que ela precisa: educação, saúde, segurança e infraestrutura. É aí que entra o TCE de São Paulo. Ele vai observar bem de perto como o poder público está utilizando esse dinheiro, que é de toda a sociedade. Se o dinheiro está sendo usado em coisas que realmente funcionam, se o dinheiro não está sendo desperdiçado, ou até se não está sendo desviado para fins não muito honrosos. O TCE de São Paulo é o grande vigia do dinheiro público. Agora, eu já sei o que é o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E você também. Até a próxima. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é o órgão responsável por fiscalizar os gastos do poder público estadual e também dos municípios que integram o Estado de São Paulo. Mas, por que ele tem esse nome de tribunal? Será que tem réu, promotor, juiz e advogado como um tribunal comum? É isso que vamos descobrir agora. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é um tribunal mesmo, do jeito que a gente vê na televisão? Não, talvez não seja igual ao que vocês veem na televisão. Mas é um tribunal, e é um tribunal permanente, e perante esse tribunal comparecem todos aqueles que mexem com o dinheiro público, com o patrimônio do Estado, que gerenciem, administrem bens, dinheiros, valores. Então, realmente existe um julgamento, mas não é do jeito que a gente pensa. Vamos ver se eu entendi como funciona esse tribunal? O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é chamado de tribunal, porém, não julga cidadãos comuns nem resolve brigas. As sessões podem contar com advogados, mas não tem júri. O TCE está ali para julgar a prestação de contas feita pelos municípios, pelo Estado e por pessoas e entidades que prestaram serviços aos órgãos públicos. Ou seja, ele decide se os gastos com o dinheiro público foram feitos de forma correta ou não. Caso o TCE aponte algum erro nas contas, o representante do setor público é convocado pelo tribunal para dar explicações sobre seus gastos. Se ao final do processo de defesa o TCE decidir que as contas realmente estão irregulares, o tribunal pode aplicar uma multa, determinar a devolução de dinheiro aos cofres públicos ou até encaminhar o processo para outras autoridades analisarem. TCE de São Paulo é o juiz que vai decidir se o dinheiro público foi gasto de acordo com as regras. Agora eu entendi que tipo de tribunal é o TCE de São Paulo. E você também. Até a próxima. Tchau. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é o órgão responsável por fiscalizar os gastos do poder público estadual e também dos municípios que integram o Estado de São Paulo. Mas quem o TCE está fiscalizando exatamente? Os prefeitos? Os funcionários públicos? Todo mundo? É isso que vamos descobrir hoje. Qual é o universo fiscalizado pelo TCE de São Paulo?
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo fiscaliza toda a administração estadual, mais 644 municípios paulistas, menos a capital, a cidade de São Paulo, que tem um Tribunal de Contas próprio. Nós analisamos toda a estrutura da administração estadual, emitimos um parecer sobre as contas do governador e analisamos também todas as secretarias estaduais. O TCE está de olho em tudo que acontece com dinheiro público. Vamos visualizar melhor esse universo fiscalizado? O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é responsável por fiscalizar tudo que envolve o dinheiro público no Estado. Contas públicas, licitações e contratos, atos de pessoal, repasses públicos e todas as operações orçamentárias do governo do Estado, das prefeituras, das câmaras municipais, da Assembleia Legislativa, das autarquias, das fundações e dos demais órgãos públicos. Em uma licitação, por exemplo, que são procedimentos públicos para a contratação de obras, serviços e compras, o TCE sempre verifica se há alguma irregularidade. Caso o processo seja julgado irregular, quem paga a multa não é o órgão público, e sim o responsável pelo contrato, que pode ser o governador, o prefeito, o secretário ou outro administrador público. Empresas da iniciativa privada também são fiscalizadas pelo TCE de São Paulo, mas somente em contratos que utilizam dinheiro público. Agora eu descobri qual é o universo fiscalizado pelo TCE de São Paulo. E você também. Até a próxima. Tchau. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é o órgão responsável por fiscalizar os gastos do poder público estadual e também dos municípios que integram o Estado de São Paulo. Mas quem são os membros do TCE de São Paulo? É isso que vamos descobrir hoje. Afinal, quem compõe o TCE de São Paulo? O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é composto por 7 conselheiros. Um deles compete à presidência e, por razão disso, detém o poder de polícia da Casa e a direção de todos os serviços a ela inerentes. São 7 conselheiros com uma mesa diretiva composta por 3 conselheiros, presidente, vice-presidente, corregedor, mas todos os 7, em qualquer circunstância, dependem de prévia aprovação pela Assembleia Legislativa do Estado. Vamos ver isso mais de perto? O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é formado por 7 conselheiros. 4 deles são indicados pela Assembleia Legislativa e os outros 3 pelo governador de São Paulo. Os conselheiros devem ser brasileiros, ter mais de 35 anos e menos de 70, e possuir conhecimentos nas áreas jurídica, contábil, financeira ou experiência de mais de 10 anos na administração pública. Dentre os 7 conselheiros, existe o presidente, que é escolhido através do voto pelos próprios conselheiros. Cabe ao presidente a condução administrativa da Casa. Os conselheiros também votam para escolher o vice-presidente e o corregedor. Eles atuam normalmente nas análises dos processos do TCE de São Paulo, junto aos demais conselheiros. Agora eu sei quem integra o TCE de São Paulo. E você também. Até a próxima. Tchau. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é o órgão responsável por fiscalizar os gastos do poder público estadual e também dos municípios que integram o Estado de São Paulo. Mas quem faz o que no TCE de São Paulo? Como é o organograma do tribunal? É isso que vamos descobrir agora. Quais são os principais setores e cargos que compõem o TCE de São Paulo? O Tribunal de Contas de São Paulo, ele tem um plenário, onde participam todos os conselheiros. Este é o órgão máximo de decisão. Mas temos também 2 câmaras, divididas cada uma com 3 conselheiros, e os conselheiros também podem decidir individualmente alguns processos. Vamos ver se a gente consegue visualizar esse organograma? No topo do organograma do TCE de São Paulo está o Tribunal Pleno, seguido pela Presidência, pela Primeira Câmara e pela Segunda Câmara.
A presidência tem função administrativa e coordena processos internos. Já a primeira e a segunda Câmara, formadas por 3 conselheiros cada, analisam e julgam as prestações de contas feitas ao TCE. Se o processo não for finalizado por um conselheiro ou por uma das câmaras, ele pode ir para o Tribunal Pleno, lá em cima, formado por todos os conselheiros e liderado pelo presidente, para que a questão seja julgada de forma definitiva. Mas o organograma não para por aí. O tribunal é composto por vários outros setores que contribuem para que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo funcione da forma mais justa possível. Agora eu sei como é o organograma do TCE de São Paulo. E você também. Até a próxima. Tchau. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é o órgão responsável por fiscalizar os gastos do poder público do Estado e também dos municípios que integram o Estado de São Paulo. Mas como o TCE consegue fiscalizar tantos municípios? É isso que vamos descobrir hoje. São as unidades regionais do TCE e como elas atuam na fiscalização dos municípios mais de perto. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tem 20 unidades regionais espalhadas pelo Estado e que atendem vários municípios ao mesmo tempo. As equipes de cada unidade são responsáveis por fiscalizar todos os anos um determinado número de municípios da sua região. Todas as unidades regionais estão subordinadas à Secretaria Diretoria Geral, SDG, que centraliza os trabalhos da fiscalização no tribunal na capital. Vamos ver se eu consegui entender direitinho. Fora a capital, o estado de São Paulo possui 644 municípios e cada um deles é fiscalizado pelo TCE de São Paulo. Para aproximar o tribunal dos órgãos públicos de cada município, existem 20 unidades regionais do TCE espalhadas por todo o estado, com a função de fiscalizar e orientar os órgãos que ficam distantes da capital. Periodicamente, os prefeitos de todos os municípios, exceto a capital, recebem visitas de agentes das unidades regionais para que o trabalho de fiscalização seja feito. Câmaras municipais, autarquias, fundações e empresas estatais também são fiscalizadas individualmente. Esse trabalho de fiscalização se transforma em processos que são levados para o julgamento dos conselheiros do TCE de São Paulo. Agora eu sei um pouco mais sobre as unidades regionais do TCE de São Paulo. E você também. Até a próxima. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é o órgão responsável por fiscalizar os gastos do poder público do Estado e também dos municípios que integram o Estado de São Paulo. Mas como são as sessões de julgamento do TCE de São Paulo? É isso que vamos descobrir hoje. Como é o passo a passo de cada sessão? O Tribunal de Contas tem 3 instâncias julgadoras. O julgador singular, que é o conselheiro ou auditor, com as complexidades das matérias segundo o regimento. Tem 2 câmaras, que se reúnem todas as terças-feiras, a primeira e a segunda Câmara, que na maioria das vezes julga questões de maior complexidade, e o presidente só vota no caso de empate. Vamos ver isso mais de perto? Toda quarta-feira acontece a sessão ordinária do Tribunal Pleno do TCE, onde são julgados os processos que necessitam do voto de todos os conselheiros. A sessão se inicia com comunicados feitos pela presidência. Em seguida, é dada a palavra aos conselheiros para que sejam feitas considerações iniciais. O próximo passo são os exames prévios de editais estaduais, que são análises feitas em licitações ainda em fase inicial. Logo depois, vem a ordem do dia da sessão estadual, onde são julgados os processos que envolvem a estrutura do Estado. Depois, passamos para os municípios, com os exames prévios de editais municipais, seguido da ordem do dia da sessão municipal. Por fim, é concedido novamente a palavra aos conselheiros para o encerramento da sessão do TCE de São Paulo.
Agora eu sei como são as sessões de julgamento do TCE de São Paulo. E você também. Até a próxima. Tchau. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é o órgão responsável por fiscalizar os gastos do poder público estadual e também dos municípios que integram o Estado de São Paulo. Mas, será que a gente consegue acompanhar as sessões de julgamento do TCE de São Paulo? É isso que vamos descobrir hoje. O público em geral pode acompanhar as sessões de julgamento do TCE? Mais que poder, ele deve acompanhar. Porque um dos princípios constitucionais da administração pública é a publicidade. Tudo que fazemos tem que ser público para ter efeitos. E um dos efeitos da nossa ação é publicizar o que fazemos. Portanto, pelas nossas redes sociais, pelo nosso canal no YouTube, pela nossa página no Facebook, Twitter, ele pode acompanhar. Então, todos nós podemos acompanhar as sessões do TCE ao vivo pela internet. Vamos ver como isso funciona? Buscando a transparência, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo transmite pela internet todas as suas sessões de julgamento. Podemos acompanhar os debates entre os conselheiros e as decisões nos processos que envolvem a administração pública dos municípios e do Estado. Uma equipe de aproximadamente 6 pessoas, munida de equipamentos de TV profissionais, é responsável pela transmissão ao vivo das sessões nos canais do TCE de São Paulo, na TV TCE, no Facebook e no YouTube. As sessões da primeira e da segunda câmaras ocorrem às terças-feiras, às 14h30 e às 10 horas, respectivamente. Já as sessões do Tribunal Pleno, com todos os conselheiros, acontecem toda quarta-feira, às 10 da manhã. Todos os vídeos ficam armazenados no canal do YouTube para consulta a qualquer momento. Além das sessões, o canal exibe vídeos sobre as ações e atividades do tribunal. Agora eu sei onde assistir às sessões do TCE de São Paulo. E você também. Até a próxima. Tchau. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é o órgão responsável por fiscalizar os gastos do poder público estadual e também dos municípios que integram o Estado de São Paulo. Mas, será que além de analisar os gastos já realizados, o TCE consegue fiscalizar as contratações em andamento? É isso que vamos descobrir agora. O que é exame prévio de edital? É um instrumento que está a serviço da cidadania a partir de uma previsão que existe na Lei de Licitações. Qualquer pessoa física ou jurídica, totalmente aberta à sociedade, poderá representar ao Tribunal de Contas quando entender que há alguma irregularidade em um edital que a administração pública lança para contratar serviços, obras, compras. Então, o exame prévio de edital pode interromper uma licitação com urgência antes mesmo que ela seja concluída. Vamos ver de perto como isso funciona? Uma licitação, que é o processo pelo qual o setor público contrata serviços e compras, precisa descrever suas regras sem direcionamentos, de modo a permitir a livre concorrência. Se um órgão público quer comprar folhas de papel A4, por exemplo, ele pode colocar no edital da licitação que as folhas precisam necessariamente ser brancas. Mas ele não pode exigir requisitos incomuns sem justificativa, como pedir folhas de papel A4 brancas com uma bolinha verde no canto. Isso pode ser interpretado como favorecimento à empresa que consegue produzir tal folha, e as demais empresas podem entrar com uma reclamação no TCE de São Paulo para que essa licitação seja fiscalizada no exame prévio de edital. Através desse exame, os conselheiros vão analisar se a licitação em andamento cumpre as regras de livre concorrência e pode continuar como está, ou se ela deve ser paralisada imediatamente até o julgamento no Tribunal Pleno. Agora eu sei como funciona o exame prévio de edital. E você também. Até a próxima. Tchau. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é o órgão responsável por fiscalizar os gastos do poder público estadual e também dos municípios que integram o Estado de São Paulo. Mas o que exatamente o TCE fiscaliza? Quais são os processos analisados pelo Tribunal de Contas? É isso que vamos descobrir hoje. O
que tipo de processos o TCE analisa na prática? O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo analisa na prática contas e atos relativos aos poderes e órgãos estaduais e municipais, exceto a cidade de São Paulo. Isso tudo envolve um recurso da ordem de 450 bilhões anuais, distribuído em 21 mil processos que são analisados aqui. É bastante dinheiro. Vamos ver isso mais de perto? O TCE de São Paulo analisa todos os processos financeiros ligados à administração pública e se todas as normas estão sendo obedecidas pelos gestores. No caso do governo do estado e das prefeituras, o tribunal analisa, por exemplo, se as contas estão em dia, se a quitação de dívidas está sendo feita pontualmente, se a porcentagem correta do dinheiro dos tributos está sendo destinada para a educação e para a saúde. Na Assembleia Legislativa do Estado e nas câmaras municipais, é fiscalizado, dentre outros pontos, se a quantidade de administração pública e se todas as normas estão sendo obedecidas pelos gestores. No caso do governo do estado e das prefeituras, o tribunal analisa, por exemplo, se as contas estão em dia, se a quitação de dívidas está sendo feita pontualmente, se a porcentagem correta do dinheiro dos tributos está sendo destinada para a educação e para a saúde. Na Assembleia Legislativa do Estado e nas câmaras municipais, é fiscalizado, dentre outros pontos, se a quantidade de assessores contratados está de acordo com a necessidade da casa. Já nas licitações, que são a forma como o setor público contrata serviços e compras, o TCE analisa se o edital aconteceu sem favorecimentos, se houve um trabalho efetivo para se conseguir o melhor preço, se a contratação não foi superfaturada. Isso ocorre inclusive em contratos que envolvem muito dinheiro, como os do metrô e da CPTM, onde o bom uso do orçamento pode mudar a vida de milhões de pessoas. Agora eu sei um pouco mais sobre as espécies processuais do TCE de São Paulo. E você também. Até a próxima. Tchau. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é o órgão responsável por fiscalizar os gastos do poder público estadual e também dos municípios que integram o Estado de São Paulo. Mas será que nós, pessoas comuns, conseguimos ajudar nessa fiscalização? É isso que você vai descobrir hoje. Como as pessoas podem acompanhar o trabalho do TCE e também ajudar na fiscalização do setor público? O meio mais fácil que nós dispomos hoje é através do nosso aplicativo Portal TCESP. Nesse aplicativo, o cidadão ele pode enviar dúvidas, sugestões e possíveis irregularidades, inclusive com fotos e vídeos, para que o tribunal atue nessa verificação. O objetivo desse aplicativo é que a gente dê voz para o cidadão para atuar como parceiro do tribunal na fiscalização do bom uso dos recursos públicos. Vamos ver mais de perto como funciona esse aplicativo? O aplicativo Portal TCESP é uma forma de facilitar a comunicação entre o Tribunal de Contas e a população de São Paulo. No app, você encontra 6 ferramentas destinadas ao cidadão. Eventos, que mostram o calendário do TCE, painéis, que promovem informações públicas de forma simples e clara, protocolo digital para encaminhar documentos e solicitações, notícias com as principais informações do tribunal, TV TCE com informações sobre onde assistir às sessões e a ferramenta mais interativa de todas, Fiscalize com o TCE de São Paulo. Com esse recurso, qualquer pessoa pode comunicar ao TCE problemas na administração pública de sua região, como obras paradas numa escola, por exemplo. É possível mandar fotos, vídeos, textos e até a localização exata do problema. Tudo pela opção Fazer uma manifestação. A partir daí, o TCE de São Paulo vai analisar com cuidado cada ocorrência e decidir qual ação deve ser tomada para resolver o problema. O aplicativo Portal TCESP está disponível para qualquer interessado baixar gratuitamente. Agora eu sei como falar com o TCE pelo celular. E você também. Até a próxima. Tchau.
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é o órgão responsável por fiscalizar os gastos do poder público estadual e também dos municípios que integram o Estado de São Paulo. Mas será que é possível fazer sugestões e reclamações ao tribunal? Existe uma ouvidoria do TCE? É o que vamos descobrir hoje. Tatiana, como funciona a ouvidoria do TCE de São Paulo? Todo interessado pode apresentar solicitações, sugestões, reclamações, pedidos de informações. A ouvidoria analisa todo o registro efetuado e encaminha as unidades internas para a devida apuração e resolução dos assuntos. Vamos ver isso mais de perto? A ouvidoria do TCE de São Paulo é a representante do cidadão dentro do tribunal. Através da ouvidoria, qualquer pessoa pode fazer sugestões ou críticas ao TCE e seus servidores, além de exercer o direito de acesso à informação de acordo com a lei. Existe também um canal específico para atender às requisições das funcionárias do tribunal, a Ouvidoria das Mulheres. Cabe a esse canal propor iniciativas sobre direitos das mulheres no âmbito do tribunal e promover a integração com as demais instituições na prevenção e combate à violência contra a mulher. O objetivo é promover a igualdade de gênero em acordo com a adesão do TCE à Agenda 2030 da ONU. Para falar com a ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, você pode entrar em contato pelo WhatsApp da ouvidoria, pelo portal do TCE na internet, pelo telefone ou ir pessoalmente ao tribunal. Agora eu descobri como funciona a ouvidoria do TCE de São Paulo. E você também. Até a próxima. Tchau. Boa noite a todos. Eu vou passar a palavra ao presidente da Câmara, Adilson da Farmácia, que está representando o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, que teve um problema, e ele vai, então, fazer a abertura oficial aqui da audiência pública. Tá? Eu, oportunamente, vou agradecer a presença de vocês. Tá? Obrigado. Boa tarde a todos. Estamos reunidos nessas audiência pública nas dependências da Câmara Municipal para, em cumprimento ao artigo 65 da Constituição Federal, Lei 4320/64 e a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar Federal número 101/2000, para assegurando a transparência na gestão e incentivando a participação popular, debatendo em conjunto com a sociedade civil o projeto de lei 170/23, de autoria do senhor prefeito municipal, para que trata do orçamento do município de São Vicente para o exercício de 2024. Sendo assim, no momento oportuno, abriremos a palavra aos munícipes presentes para fazer suas considerações e perguntas às autoridades presentes. Passo a palavra ao consultor jurídico, Dr. José Carlos. Inicialmente, eu gostaria de saudar a presença da secretária da Fazenda, Elisângela Domingues. Né? Também estão presentes aqui a Ângela Lima, secretária adjunta da Fazenda, a Kelly Guariento, que é a chefe de gabinete da Secretaria da Fazenda, e a Simone também, que trabalha na Secretaria da Fazenda, correto? Inicialmente, eu também gostaria de agradecer a presença do presidente da Casa, Adilson da Farmácia, né, que gentilmente veio nos prestigiar. Muito obrigado. Em relação ao projeto de lei orçamentária, eu já vou passar inicialmente aí algumas considerações iniciais, para que as pessoas possam se inteirar do assunto que a gente vai explanar hoje. Então, o fundamento legal
do projeto de lei orçamentária. Eu gostaria que fosse projetado o slide. Isso, obrigado. O fundamento legal é o artigo 165 da Constituição Federal, que diz o seguinte: leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: 1. O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. Cabe aí algumas considerações, só para que a gente entenda que o plano plurianual é apresentado ao final do primeiro ano de exercício do governo que se inicia para os próximos 4 anos. Então, ele pega o primeiro ano do exercício do próximo prefeito, né? Então, quando o atual prefeito Caio assumiu a prefeitura, ele ainda assumiu sob a égide do plano plurianual anterior, o último ano, né? E já foi aprovado o plano plurianual para esses 3 anos, né? Então, nós estamos encerrando o 3º ano do plano plurianual e passaremos para o 4º ano. Esse plano plurianual estabelece alguns projetos que têm caráter continuado, mas nós estamos agora diante da iminência da aprovação do orçamento anual. E o que é orçamento? Vamos passar para o próximo slide. O conceito de lei orçamentária ela é uma lei aprovada pela Câmara Municipal, cujo projeto foi elaborado e apresentado pelo chefe do Poder Executivo, o prefeito, que estabelece as despesas e as receitas que serão realizadas no próximo ano. Então, portanto, ele fixa quais são as despesas, né, e estima as receitas. Então, a gente tem aí uma estrutura administrativa. O slide está um pouco pequeno, não sei se vai dar para todo mundo visualizar, mas o próximo slide, por favor. Mas, muito provavelmente, quem está vendo na televisão não vai conseguir visualizar, mas é que... Isso, obrigado. Deu para dar uma ampliadinha, né? Aí a gente tem o gabinete do prefeito, a Secretaria de Gestão, de Desenvolvimento Social, de Cultura, de Educação, de Serviços Públicos, de Fazenda, de Licenciamento, de Imprensa e Comunicação Social, de Assuntos Jurídicos, de Meio Ambiente, de Desenvolvimento Urbano, de Mobilidade Urbana, de Turismo, de Habitação e Regularização Fundiária, Secretaria de Governo, de Comércio, Indústria e Negócios Portuários, de Saúde, de Emprego, de Trabalho e Renda, de Esportes e Lazer, a Subprefeitura da Área Continental, e aí temos a Secretaria de Planejamento e Governança, a Secretaria de Bem-Estar Animal, a Secretaria de Defesa e Organização Social, a Secretaria de Relações Institucionais Metropolitanas e de Parcerias Federativas, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a de Direitos Humanos e Cidadania, a de Eventos e Ação Comunitária. E aí temos também 3, na verdade, órgãos, um deles é da administração direta, que é a nossa própria Câmara Municipal, e os outros 2 são a Caixa de Saúde e Pecúlio dos Servidores Municipais, que presta assistência à saúde aos servidores, e o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de São Vicente, que é o INSS dos servidores municipais, né? Para as pessoas compreenderem de uma forma fácil. Essa estrutura administrativa, e aí essas unidades orçamentárias, cada uma delas tem uma previsão de dotação. Então, mas como que a gente estabelece as fontes de financiamento ou obtenção de recursos para a execução das despesas? Essas fontes de recurso constituem-se de determinados agrupamentos de naturezas de receita, atendendo a uma determinada regra de destinação legal e servem para indicar como são financiadas as despesas orçamentárias. Aí cabe aqui no próximo slide uma observaçãozinha. A gente tem aí as fontes de onde a gente pode obter recursos. Um é do Instituto de Previdência, que recentemente ganhou maior autonomia, digamos assim, né? Porque não está mais dependendo tanto de repasse da Prefeitura Municipal, porque houve uma unificação de massas, né? E a gente está aí diante de uma nova realidade que desonera, de uma certa forma, a Prefeitura e coloca o Instituto de Previdência num outro patamar, porque
já houve uma formação de recursos que seriam, pelo menos em tese, né, necessários ao atendimento das despesas do Instituto de Previdência, porque os aportes já não são tão necessários. A Caixa de Saúde, que corresponde a 3%, né, dessa receita, mas que também sai de recursos públicos, e a Prefeitura, que corresponde a 86% dessas fontes de custeio. Aí a gente tem no próximo slide as receitas orçamentárias e a previsão delas, né? Então, as receitas correntes são da ordem de 1.596 milhões, se der para dar uma ampliadinha um pouquinho, 1.596.166.411 reais. Tá? Essas receitas correntes correspondem a 99,93%. Ah, mas quais são as fontes que originam essas receitas correntes? Então, a gente tem impostos, taxas de contribuição de melhoria, a gente tem contribuições, a gente tem receita patrimonial, transferências correntes e outras receitas correntes. Essas transferências correntes e receitas correntes, em geral, são de outros órgãos governamentais, União, Estado. As receitas de capital, a gente tem receitas oriundas de aplicações financeiras, né, em geral, e a gente tem aqui, nas deduções da receita, o Fundeb, que ele entra e sai, né, ele não pode ficar nos cofres municipais. A destinação dele é para o ensino básico, né? É para a educação básica. Então, ele é, digamos, retirado dessa conta. E aí a gente tem uma receita total de R$ 1.597.303.765. Aí, no próximo slide, por favor, nas receitas orçamentárias, outros órgãos. Aí a gente tem o Instituto de Previdência, que corresponde a 30,73% das receitas, e a gente tem a Caixa de Saúde e Pecúlio, que corresponde a 57% da receita, dessas outras receitas. E a gente tem as receitas intra-orçamentárias, que corresponde a 43%. Essas receitas intra-orçamentárias são aquelas que eu mencionei anteriormente, relativa a outros entes da federação, que não seja o município. Aí aqui a gente tem, no próximo slide, slide 8, a gente tem as receitas orçamentárias consolidadas, né? Aí a gente tem as receitas oriundas de impostos, taxas de contribuição e melhoria, que corresponde a 32,34%. As contribuições, 6%, a receita patrimonial 0,8%, receita de serviço não chega a 1%, 0%, né? Mas é 0,00001, né? E a gente tem transferências correntes, 49%, e as receitas de capital, 3,63%. Das receitas intra-orçamentárias, a gente tem 8,64%, e aí, novamente, as deduções de receita do Fundeb. Bom, aí isso são as receitas, da onde, como são obtidos os recursos para a execução das despesas, né? A despesa pública, no próximo slide, é a aplicação do dinheiro arrecadado. Próximo slide, por favor. Isso. A despesa pública é a aplicação do dinheiro arrecadado por meio de tributos ou outras fontes para custear os serviços públicos prestados à sociedade ou para a realização de investimentos. Bom, então aí a gente tem com que, ou melhor, onde são gastos esses recursos, com quais órgãos são os responsáveis pelos gastos dos recursos. Então a gente pode aí no próximo slide, esse slide, visualizar que a prefeitura corresponde aí pelas cores aí, o verde, a prefeitura 84,24%, a Câmara Municipal em vermelho, não, minto, o Instituto de Previdência em vermelho, com 10,52%, a Caixa de Saúde em amarelo, com 3,15%, e a Câmara Municipal, a última, com 2,09% do orçamento
e sendo que a gente tem que entender que a Câmara Municipal ela tem um limite que é estabelecido na Constituição Federal, e esse limite aqui a gente está tratando com o orçamento bruto, né? E a Câmara tem um limite para receita corrente líquida que, se não me engano, é de 5%. Sim, não, acho que é 6%, né, secretária? Agora não estou lembrado, se é 5% ou 6%, mas tem um limite vinculado à receita corrente líquida. Bom, depois a gente tem aí as despesas orçamentárias no próximo slide. As despesas correntes com pessoal e encargos sociais é da ordem de 619 milhões, com juros e encargos da dívida 28 milhões e 500 mil. Outras despesas correntes 727 milhões e 74.550. Sendo que a gente precisa entender que quando vai ser elaborado esse orçamento, a gente tem limites de gastos com pessoal, né? Então a gente só pode gastar até 65% com gasto pessoal, e aí tem um limite, né, de 59%, que é um limite que o Tribunal de Contas começa a dar advertências, né? Então, às vezes o pessoal fala, poxa, mas tem tudo isso para gastar com pessoal, e acabam gastando. Não é bem assim, né? Então, quando está muito próximo desse limite, são emitidos alertas, não é verdade? E esses alertas indicam que, olha, espera um pouquinho, para aqui vocês têm que fazer alguma coisa com o orçamento para poder ter recursos de modo a ficar dentro do limite de gasto com pessoal. Eu entrei na Câmara em 1991 e na verdade, não existia esse limite, foi implantado aos poucos e muito gradativamente, né? E era bem difícil alcançar esse limite. Hoje a gente já está mais acostumado com essa limitação, né? Mas é difícil, é complicado, porque o que acontece, a folha de pagamento ela tem um crescimento vegetativo, né? E aí você tem que lutar contra esse crescimento vegetativo, que é o quê? É o tempo de serviço, adicionar o tempo de serviço, o triênio, né? Então tem uma série de questões que quanto mais tempo o funcionário fica, e ele geralmente fica por conta da estabilidade, é mais difícil gerenciar as questões das despesas. E eu parabenizo aí ao corpo técnico da Secretaria, que tem aí feito esforços muito grandes para permanecer nesse limite, né? Exatamente para não sofrer as consequências de restrição de empenho, etc. e tal, e prejudicar outras áreas de investimento. Como a gente viu aqui, 619 milhões com pessoal e 727 milhões com outras despesas, né? Então, o peso relativo a pessoal e encargos sociais, se a gente for fazer um exame mais detido lá para trás, a gente vai ver que essa desproporção era muito maior em relação a despesas com pessoal, né? Podemos passar para o outro slide. Nas despesas correntes. Isso aí, não, isso. Não, volta. Isso. Será que é esse? Não é esse. É o slide 13. É esse, né? Tá. Despesas correntes, a gente tem 1.652.298.649. Despesa de capital, 179.517.90. A reserva de contingência, 18.416.000, que é 1%. E o total de despesas, 1.850.231.765. E eu chamo a atenção dos senhores para o fato de que não é mera coincidência que o valor das despesas seja exatamente igual ao da receita prevista. Por quê?
é como no orçamento da nossa casa. Se a gente ganha X, a gente gasta X, né? Mas tem uns outros mecanismos, a gente fazer um empréstimo e tal. Bom, isso não importa. Não importa é que quando você faz uma previsão de gastos, você tem X reais para o gás, X reais para o aluguel, e assim você vai classificando as despesas até para encontrar importância em cada uma delas e eventualmente transferir do dinheiro do cinema para o dinheiro do aluguel, né? Porque, logicamente, você vai deixar de ir no cinema, mas vai pagar o aluguel. Então, esse remanejamento é possível dentro do orçamento, mas quando a gente faz a previsão, quando a gente faz a continha na nossa casa, opa, esse mês vai dar para sobrar um dinheirinho, né? Mas aí quando você vai começando a pagar as contas, você vê que não sobrou absolutamente nada, né? Mas para a lei, ela é lei de previsão. Então você prevê despesa como você prevê receita. Mas pode ser que você receba mais de impostos. Pode ser que tenha lá, o governo federal, sei lá, criou um sistema de repasse, né? Agora no novo sistema, lá no IVA e tal, né? Que nem é mais IVA, né? Recebeu até uma outra denominação, mas digamos que esse imposto tenha uma alíquota, um percentual de repasse maior para os municípios. Então, você vai ter um acréscimo de receita. Se esse acréscimo de receita acontece, você vai poder gastar. Mas, para você poder gastar, você tem que criar aquilo que a gente chama de crédito adicional suplementar, né? Mas aí vai precisar de justificar. Eu vou gastar mais, mas eu vou gastar aonde? Porque quando você aprova o projeto, você aprova objetivando a gastar com aquilo ali. Se você vai gastar a mais, então, que supere o limite, que, aliás, parabenizo mais uma vez a equipe técnica da Prefeitura, que entendeu que você tem que se submeter a 10% como crédito adicional suplementar autorizado previamente, porque o Tribunal de Contas não aceita índice maior que 10%. Então, a Secretaria da Fazenda novamente recebe o nosso elogio aí, porque a gente não precisou fazer nenhuma alteração, que é coisa que era recorrente. O vereador está aqui que não me deixa mentir. E aí o que acontece? É necessário, então, criar um crédito, eventualmente um crédito adicional suplementar, e aí você justifica como? Com o que a gente chama de excesso de arrecadação. Então está arrecadando muito mais, né? Nossa, a prefeitura está estourando. Não é isso. Excesso de arrecadação é um nome técnico que eu acho até inadequado, mas que diz respeito a um aumento de arrecadação. Não deveria ser excesso de arrecadação. É um aumento de arrecadação ou aumento da arrecadação prevista. Eu acho que tecnicamente deveria ser isso, aumento da arrecadação prevista. Então, eu arrecadei mais do que eu havia previsto. Mas, na Lei 4.320, a gente chama de excesso de arrecadação. Bom, acho que eu me alonguei um pouquinho, mas vamos lá. As despesas orçamentárias, no slide 14. A gente tem aí a classificação por função de governo. Então, a gente tem aí na legislativa 38.605.000, na judiciária 36.820.000, na administração 174.639.000, na segurança pública 28.764.000, na assistência social 25.983.000, na Previdência Social, 223.757.000. Na Saúde, 429 milhões. No Trabalho, 23 milhões. Na Educação, 501 milhões. Então, a gente está vendo aqui que nas funções de governo, os maiores valores são na educação e na saúde. Aí não só é muito facilmente explicável pelas necessidades que essas duas áreas têm, mas principalmente porque existem limites de despesas mínimas com a educação e com a saúde. Então, eles têm
limites mínimos que precisam ser respeitados. Então, portanto, os orçamentos dessas duas áreas precisam ser os orçamentos maiores. Aí a gente tem em urbanismo 174 milhões, em habitação 9 milhões, em gestão ambiental 22 milhões, eu estou pulando os quebradinhos para facilitar, né? Em ciência e tecnologia 5 milhões, em comércio e serviços 11 milhões, em comunicações 150 mil, em transporte 42 milhões, em desporto e lazer 7 milhões e 600 mil, em encargos especiais 73 milhões, em reserva de contingência 3 milhões 856 mil e 25, dando um total de 1 bilhão 850 milhões 231 mil 765. Tá? Então são apenas maneiras de apresentar as despesas orçamentárias, ou seja, onde são aplicados. E aí, no projeto de lei orçamentária, são encaminhados os anexos. Os anexos são o quê? O detalhamento, né? Então, a gente tem lá despesas com saúde, aí tem despesas com a manutenção das UBSs, tem despesas com o custeio da saúde. Então, você tem ali o detalhamento. Tá? Na aplicação constitucional educação, no slide 15, por favor. Isso. Nas receitas de impostos próprios e transferidos, a aplicação obrigatória mínima é de 25%. Então, nós temos aí 205 milhões 185 mil e 60 previstos para gastos com educação. E aí a gente tem as despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, que é do Fundeb, né? Que é 146 milhões 670 mil, né? Mais as retenções do Fundeb, que são 66 milhões 117 mil 559. E aí o que está previsto como aplicação é 25,92%. Aí aqui eu preciso fazer não só uma explicação, como também um elogio. O Tribunal de Contas, através dos seus conselheiros, manifestaram um elogio em relação ao cumprimento desse limite mínimo de aplicação. E deram um voto de confiança à Prefeitura de São Vicente, porque em mais de 11 anos é a primeira vez que eles conseguem não apontar o excesso de despesas, a ausência de despesas mínimas com educação como causa de rejeição de contas, né? Então, é importante ressaltar isso quando a gente fala nesse aspecto do percentual mínimo de aplicação na educação. Aí a gente tem, no outro slide, o 16, as receitas de transferência, o total a ser aplicado no Fundeb, tá? Que o total a ser aplicado é da ordem de 273 milhões 445 mil. Então, o mínimo que tem que ser aplicado no magistério previsto é de 191 milhões 411 mil e 500, com despesas com magistério da ordem de 229 milhões 350 mil. E outras despesas da ordem de 44 milhões e 95 mil. Tá? Então, o aplicado com magistério é da ordem de 83,87% e outras despesas 16,13%. Tá? Então, na sistemática do Fundeb, é importante dizer que não dá para devolver recurso, não é isso, secretária? A gente tem que gastar necessariamente esses percentuais com o Fundeb, e não é fácil, não é, secretária? Porque às vezes você consegue faz toda uma licitação e tal, não sei o quê, aí de repente o cara não entrega o material, não pode ser pago, e aí como é que faz, né? Então... Então, só para esclarecer que esse ano está sendo mais fácil, porque o problema está sendo outro, que o Fundeb caiu a arrecadação, né, e a gente está tendo que complementar com recursos do Tesouro, por exemplo, a folha, né, da educação, porque o que está vindo não está sendo suficiente para cobrir todos os gastos. Então, esse ano inverteu a situação.
Obrigado pelos esclarecimentos. Se a gente deixa passar, acaba não esclarecendo adequadamente. Na aplicação, no slide 17, na aplicação constitucional para a saúde, a gente tem aí receitas de impostos próprios e transferidos da ordem de 807 milhões e as despesas de saúde, né, de aplicação na saúde, o aplicado é 26,59%, quando o mínimo é 15%. O investimento à saúde, a maior, é da ordem de 93.515.632. Então, portanto, o município está aplicando muito mais do que o mínimo em saúde. Mas isso já historicamente é assim, porque, na verdade, quando se definiu um limite mínimo de 15%, esse limite era muito mínimo, né, secretária? Porque as necessidades na área da saúde são muito próximas das necessidades da área da educação, né? Então, na verdade, não dá para ignorar, e essas necessidades aumentaram muito após a COVID, no pós-Covid, né? Onde a gente ainda está convivendo aí com sequelas de Covid, com uma série de problemas pós-Covid. Aí a gente tem, no próximo slide, as operações especiais. O que são operações especiais? São despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resultam produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens e serviços. Apenas para a gente usar a compreensão do que seriam isso, são despesas que não correspondem a uma contraprestação de serviço. Por exemplo, contribuição para o PASEP do IPRESV. Então, é uma contribuição para um plano assistencial do servidor público. Então, portanto, é uma aplicação que é para pagar os abonos, né, que são previstos aí no PASEP. O financiamento para operações de crédito, o parcelamento com a Caixa de Saúde, então, parcelamento de dívida que havia com a Caixa de Saúde, o pagamento de precatórios. Que são precatórios? São dívidas constituídas no judiciário e que depois é exigido o cumprimento no orçamento de parcela dessas dívidas. Então, elas têm que ser abatidas. E elas não correspondem, obviamente, a um bem ou um serviço, mas é uma despesa que é obrigatória. É a mesma coisa que em casa, né? Às vezes a gente tem lá que pagar o nosso IPTU e ele não corresponde a um serviço que você obtém, assim, diretamente, né? Indiretamente sim, mas não diretamente. E diferente, por exemplo, quando você reserva um dinheiro para comprar gás, né? Então, você tem lá um bem adquirido. Ou quando você paga a escola do seu filho, você tem um serviço diretamente adquirido, né? Agora, eu vou entrar numa coisa um pouquinho mais densa, né? E aí eu peço desculpa para que as pessoas possam entender um pouquinho. O próximo são as emendas. No artigo 186 da Lei Orgânica, eu vou só ler um trechinho. Uma das funções da Comissão de Finanças e Orçamento é examinar e emitir parecer sobre os projetos, tá? E as emendas, elas fazem parte do projeto. Tá bom? E examinar e emitir parecer sobre os planos e programas de investimento e exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária. Então, portanto, a Comissão de Finanças e Orçamento cabe aí emitir parecer sobre o projeto e as emendas. Aí, no slide seguinte, o 20, a gente tem aí, num dos parágrafos, diz que as emendas têm que ser compatíveis com o plano plurianual, indicar os recursos necessários, tá? E as dotações não podem incidir sobre dotações para o pessoal e seus encargos. Logicamente, eu não vou deixar de pagar funcionários para atender aí uma necessidade de alguma emenda de vereador que queira, por exemplo, sei lá, fazer alguns aparelhos de ginástica numa praça. Não que os aparelhos não sejam importantes, é que eu não posso tirar de recursos destinados a pagamento de pessoal. Então, as emendas, elas não podem adulterar a previsão de pagamento com o pessoal, e nem serviço da dívida, e podem estar relacionadas à correção de erros ou omissões ou com dispositivos do texto do projeto de lei, que era o que nós fazíamos
quando a gente precisava, por exemplo, limitar a suplementação de verba, como nós já havíamos falado, né? Então, aí seria relacionado ao texto do projeto, aí sim é possível fazer emendas. Bom, aí a gente tem as emendas impositivas. Onde que elas se situam? Elas estão na lei orgânica, no parágrafo 4º do artigo 186. Exatamente, esse slide. As emendas de execução obrigatória do projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2%, 1 inteiro e 2/10% da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade desse percentual será destinada a ações de serviços públicos de saúde. Tá? Então, essa foi uma emenda número 83 da Lei Orgânica do Município. Aí, nós temos aqui também um outro tipo de emenda. Como eu disse anteriormente, a gente tem 2 tipos de emenda. A emenda... Muito bem, essa foi a nossa audiência pública referente ao orçamento fiscal para o ano de 2024 aqui da cidade de São Vicente. Claro que você acompanhou tudo no nosso Câmara em Foco, portanto, até a próxima.